Aí, galera do Padre Fernando, sou o Gilmar, professor de matemática. Continuando aqui com a nossa geometria analítica. E dentro da geometria analítica, estamos vendo agora equação da reta. Só voltar aqui, voltar no plano cartesiano, que é o eixo Y, o eixo vertical, o eixo horizontal, o X. E esse plano cartesiano é dividido em quadrantes. Sentido anti-horário, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ora, agora eu tenho aqui duas retas. Olha, se alguém prestar atenção aqui, o ângulo que elas formam com o eixo são iguais. 45 graus aqui, com o Y 45 graus. A reta vermelha com o eixo Y 45 graus, com o eixo X 45 graus. Ou seja, ela parte o quadrante no meio. Se ela parte o quadrante no meio, ela tem nome essas duas retas. São chamadas de bissetriz. Então, tanto a vermelha quanto a verde, são a nossa bissetriz. Então, eu tenho aqui duas bissetrizes, uma verde e uma vermelha. Agora, qual a diferença entre elas? Ó, aqui passa pelo quadrante a verde, pelo quadrante 1 e quadrante 3. Então, a nossa verde, passa no quadrante primeiro e terceiro quadrante, ou seja, o quadrante 1 e 3. A nossa bissetriz vermelha, ela passa no quadrante segundo, ou quadrante 2, e o quarto quadrante, ou quadrante 4. Então, qual a diferença entre elas? Que aqui, essa bissetriz verde passa nos quadrantes ímpares. Então, é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, essa daqui. Ímpares. E essa bissetriz vermelha, chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Ou seja, ela passa no 2 e no 4. Então, quadrantes pares. Essa verde passa no quadrante 1 e 3, quadrantes ímpares. Então, a diferença é dela, porque tem duas bissetrizes. Qual delas? Então, essas aqui. Então, no plano cartesiano, existe duas bissetrizes que passam aqui na origem, Agora, é o seguinte, ó, presta atenção. Essa bissetriz verde aqui, seguinte, ó, o valor do x aqui é o mesmo valor do y. Então, a equação da bissetriz verde é isso aqui, ó, x igual a y, ou x menos y igual a zero. Então, essa aqui é a equação da bissetriz verde. A bissetriz verde é essa equação, ó. Então, a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares é isso aqui. Agora tem a equação da bissetriz dos quadrantes pares. Aqui é igual tem x, vai ser a nossa bissetriz vermelha. X igual... Agora, presta atenção, ó. Se eu pegar aqui um valor para o x, o outro valor aqui vai ser igual, só que vai ser com o quê? O sinal trocado. Aqui e aqui. Se aqui for 1, aqui é menos 1. Então, x é igual a menos y. Ou x menos y passa para cá, mais y igual a zero. Então, está aqui a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares e a equação da bissetriz dos quadrantes pares. Então, a gente vê de bissetriz é isso aqui, né? Na próxima matéria, agora a gente vai ver retas paralelas e retas perpendiculares. Então, galera, vamos embora para a próxima. Aí, galera do Padre Fernando, continuando aqui com a nossa geometria analítica. Agora, na geometria analítica, veremos retas paralelas e retas perpendiculares. É o seguinte, aqui, ó, eu tenho a reta L e a reta K. Tenho reta L e reta K. Ora, o ângulo que a reta L faz com o eixo horizontal é o beta. O ângulo que a reta K faz com o eixo horizontal, que é o nosso x, é o alfa. Se eu tenho beta igual a alfa, quer dizer que essas duas retas, L paralela com a reta K. Se eu tenho que essas duas retas são paralelas, quer dizer que a nossa declividade, né, o M delas são iguais. Então, ó, M da reta L igual ao M da reta K. Então, são duas retas paralelas. Agora, se eu tenho retas que fazem entre si aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um ângulo de 90 graus, essas retas estão perpendiculares. Então, pegando o primeiro exemplo aqui, P e L, então tem a reta P perpendicular à reta L. Se acontecer isso, então quer dizer o seguinte, quando acontecer retas perpendiculares, faz 90 graus entre si,
O M, a nossa declividade, o M do P é igual a menos 1 sobre o M da reta L. Ou, pode escrever assim, ó, M da reta P vezes M da reta L é igual a menos 1. Então, você pode representar dessa maneira, ou essa outra maneira, que é a mesma coisa. Além da reta ser perpendicular com L, também é perpendicular com K. Aplica-se a mesma coisa. Então, P perpendicular com a reta K. Quando acontecer, já sabemos que M, a nossa declividade de P, é igual a menos 1 sobre a nossa declividade da reta K. Então, está aqui retas paralelas. Quando acontecer retas paralelas, os M são iguais, tem o mesmo valor. E quando são retas perpendiculares, significa o quê? O M de uma é igual a menos 1 sobre o M da outra. Ou seja, quando for assim, inverte as posições e troca o sinal. Um exemplo, quando for perpendicular. Por exemplo, que eu tenho um M aqui, um exemplo qualquer. Vou colocar que o M do P. O M do P é menos 2. Então o M de K vai ser quem? Inverte e troca o sinal. Está negativo, fica positivo. Inverte. O 2 está em cima, joga para baixo. Pronto, isso aqui é um exemplo de retas o quê? Perpendiculares. Retas perpendiculares. Isso aqui é um exemplo dela. Então está aqui retas paralelas e retas perpendiculares. Agora vamos ver exemplo com número, né, com equação, para a gente ver como faz. Tá bom? Então vamos para o próximo. Aí galera do Padre Fernando, vamos relembrar aqui, equação de uma reta quando tem um ponto. Quando tiver dois pontos, você vai no determinante igual a zero. Quando tiver um ponto só, você precisa do ponto e o m para montar a equação da reta. Então, quando você tem um ponto, você precisa de um m, que é a declividade da reta, para montar a equação através dessa formulazinha aqui, ó, do ioiô, michoxô, y menos y do ponto é igual a m, que multiplica x menos x do ponto. Então, essa forma do ioiô michoxô. Isso aqui é quando? Quando você tem um ponto e o m. Para montar a equação de uma reta, eu preciso no mínimo dois pontos, ou um ponto e um m. Então, que pode acontecer, isso é muito comum, ter um ponto, aí tem que te dar o m. Por exemplo, aqui, eu vou colocar um valor. Tem uma reta que passa no ponto 1 e 2 e tem declividade igual a 3. Ora, agora é só substituir. Ó, forma do ioiô, michoxô. Lembrando que esse y0 é o y do ponto e aqui o x0 é o x do ponto. Então, montando esse exemplo aqui, ó, vou pegar esse exemplo, vou montar a equação da reta para esse aqui. Então, vai ficar y menos y do ponto, que é 2, que é igual a m, que é 3. X, o x do ponto é 1. Então, menos 1. Então, vai ficar y menos 2. 3 vezes x vai dar 3x. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, vai ficar y menos 3x. Menos 2 continua. Menos 3 passa para cá. Mais 3 igual a 0. Então, y menos 3x. Menos 2 mais 3 vai dar mais 1 igual a 0. Isso aqui é chamado de equação geral ou fundamental da reta. Então, isso aqui está revisado, revisamos. Para montar a equação de uma reta, quando tem um ponto, eu preciso do m, que é a nossa declividade. E aí, joga na formulazinha do ioiô michoxô. Tá bom? Porque nós vamos precisar, para o próximo exercício, a gente precisa relembrar isso aqui. Tá bom? Então vamos para os exercícios, meu povo. Aí, galera do Padre Fernando. Vamos aqui agora, o seguinte. Ó, tem duas equações. Aqui a equação A e a equação B. Quer saber o seguinte, como que eu faço para achar o m de uma reta quando tem equação? O m de uma reta, ó, seguinte, vai deixar ela na fórmula reduzida. Então, eu tenho que deixar ela no esquema chamado de fórmula, equação reduzida da reta. Em equação reduzida, você vai ter que isolar o y. Então, você põe na fórmula reduzida. Então, como? Isola o y. O primeiro exemplo aqui, ó. Meu primeiro exemplo aqui, vou chamar de reta L. Então, para achar o m do L, a primeira coisa, você vai isolar o y. Então, você tem menos 2y igual, mais x passa para cá, menos x, menos 1. Como a letra que eu estou isolando é o y está negativa, vou multiplicar isso aqui por menos 1. Aí vai ficar 2y igual a x mais 1. Ó, não isolei o y ainda, vou isolar agora. Y igual x mais 1. Tudo isso dividir por 2. Só que eu posso colocar o 2 aqui
E aqui, o nosso M é que está aqui com x. Então, M da reta L é igual. Agora, ó, quem está aqui com o x aqui em cima? 1x. Isso dividido por 2. Então, o M da nossa reta L, o M da reta L, é quem? É 1 dividido por 2. Então, está aqui, ó. M de L é 1 dividido por 2. Como que eu faço para encontrar? Coloca na forma reduzida. Forma reduzida? Isso. Como fica a forma reduzida? Isola o y e pega o número que tiver com o x. Nós vamos precisar disso aqui agora. Aqui, letra B. A letra B, ó. Seguinte, então vamos lá. Tem que isolar o y. Y, estou fazendo a letra B agora. É igual, mais 3x passa para lá, menos 3x, menos 1 passa para o outro lado, mais 1. Ó, isolou o y. Então está na forma reduzida. Isolou o y, pega quem está com m. O número que tiver com m, perdão, o número que tiver com x é o m. Então, para mim pegar o m, é o número que está com x aqui, ó. Você aqui pega o número que está com x. Ele é o m. Então, nosso m é igual que o nosso m dessa reta aqui, que eu vou chamar de reta R. Então, m de R é igual a menos 3. Isolou o y. Olha quem está com x, ele é o nosso m. Então, sempre que tiver equação, para achar o m da equação, né, para achar o m, a declividade da reta, você vai na equação, isola o y, pega quem está com x, e ele é o nosso m. Tá bom? Que nós vamos precisar disso aqui agorinha. Então vamos para um exemplo agora, meu povo. Aí, galera do Padre Fernando, estamos aqui agora, ó, esse exemplo. A reta R, perpendicular à bissetriz dos quadrantes pares, intercepta o eixo coordenado no ponto 0 e menos 2. Nosso ponto A, 0 e menos 2. Escreva a equação geral da reta R. Então, que é essa reta R aqui, ó. Essa reta R. Para o que intercepta a bissetriz, que é a bissetriz dos quadrantes pares, né? E é perpendicular, então ela faz aqui um ângulo de 90 graus. Ora, a bissetriz dos quadrantes pares, né? A equação dela é isso aqui, ó. X igual a menos y, ou x mais y igual a zero. Agora, para montar a equação de uma reta, eu preciso do m e de um ponto. Está aqui o ponto. Então, eu preciso do m de r. Preciso dele para poder montar e jogar nessa forma aqui, ó. Do ioiô, mi xoxô. Lembrando que aqui o x do ponto e o y do ponto. Eu tenho ponto, aqui. Mas eu não tenho m. Só que falou que ela é perpendicular a essa reta aqui. E já vimos no vídeo anterior como faz para achar o m de uma reta quando tem equação. Para achar o m é o seguinte, né? Ele vai isolar o y, mais x passa para cá, menos x. O m é o número que está acompanhando o x. O x aqui é menos x. Qual o número que está aqui? Menos 1. Então o m é menos 1. Então isso aqui é o m da bissetriz dos quadrantes ímpares. Então aqui eu vou chamar de reta L. Então isso aqui é o m de L, ou seja, da bissetriz dos quadrantes pares. Mas agora tem um probleminha. Eu não quero o m da bissetriz dos quadrantes pares. Perdão para ímpar, mas é par. Dos quadrantes pares. Eu tenho aqui. Só que quando duas retas são perpendiculares, o m de uma reta, ó, o m da reta R, que eu preciso dele, né? O m de R é igual a menos 1 sobre o m de L. Ou seja, se basta inverter e trocar o sinal. Só que 1 invertendo vai dar sempre 1. Então troca o sinal. Se é menos 1, o m de R, então o m de R que eu preciso é igual a 1. Então pronto, está aqui o nosso 1. Então já achei o m da reta R. Agora para achar a equação, só substituir nessa fórmula. Vamos lá, y, achando a equação da reta R. Y menos, quem é o y do ponto? Menos 2. Vai ficar menos o menos 2, que é igual, quem é o m? 1. X, quem é o x do ponto? 0. Então fica y, menos vezes menos mais 2. 1 vezes x é x, e 1 vezes 0 é 0. Então fica 1 vezes x, x, 1 vezes 0 é 0, então não precisa nem colocar o 0. Então vou colocar só o x aqui.
Então, que y mais 2 igual a x. Se é equação geral, tem que passar tudo para cá. Então, vai ficar y menos x mais 2 igual a zero. Então, está aqui a equação geral da reta que ele pediu. Então, está aqui, ó. Equação geral da reta que passa pelo ponto 0 e menos 2 e é perpendicular à bissetriz dos quadrantes pares, né? Segundo e quarto quadrante. Então tá aqui um exemplo, né? E vamos ver mais. Aí, galera do Padre Fernando, estamos aqui agora com distância entre ponto e reta. Então, aqui, ó, deu essa reta. Quer saber a distância dessa reta até esse ponto? 6 e 5. Ora, então esse ponto está aqui assim, quer saber a distância dele até essa reta aqui. Distância daqui até a reta. Ora, para calcular a distância entre ponto e reta, tem uma formulazinha. Toda equação geral da reta é nesse esquema. Ax mais by mais c igual a zero. A formulazinha é essa aqui, ó. Distância entre ponto e reta. Módulo ax do ponto mais by do ponto mais c dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, para achar a distância desse ponto P a essa reta aqui, eu vou chamar de reta R, né? Tem que achar o que primeiro? A equação da reta primeiro. E já sabemos encontrar a equação da reta. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui o ponto, chamar isso aqui de ponto A, que é 0 e 3. No ponto B aqui, 3 e 0. Vou pegar x e y, o nosso genérico, e aqui coloca 1, 1 e 1. E só encontrar o determinante desses três pontos. Só que aí tem que fazer o quê? Para encontrar o determinante de uma matriz 3 por 3, tem que repetir as duas primeiras colunas. 0, 3, 3 e 0, x e y. E isso tem que ser igual a zero. Aí multiplica sempre na diagonal. Aqui vai ser 0. Como está tudo mais, continua mais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x vai dar 3x. Tá tudo mais, continua mais. 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, mais 3y. Agora a diagonal aqui secundária. Já tem um zero. Então é para colocar zero logo. Aqui tem outro zero. Então zero novamente. Aqui tá tudo mais. Mais vezes mais vezes mais é mais. Como tem que inverter, fica menos. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Tudo isso igual a zero. Então aqui eu tenho quem? Ó, 3x mais 3y menos 9 igual a zero. Ora, para facilitar isso aqui, eu posso dividir tudo por 3 para dar uma equação mais simplificada. Então, dividindo tudo por 3, então vai ser 3x dividido por 3, x. 3y dividido por 3, y. 9 dividido por 3, 3. Isso igual a zero. Então, está aqui minha equação. Achei a equação, beleza. Agora sim, posso achar a distância entre esse ponto que ele deu, está aqui assim, e essa reta aqui. Então, calcular essa distância aqui, ó. Aqui é o nosso ponto P. Então, tá aqui, ó. Distância entre ponto e reta. Então, distância entre ponto e reta é igual. Esse A é da equação. Aqui é 1. 1 vezes x do ponto, que é 6. Mais o B. O B está aqui junto com o Y. É 1. Vezes Y do ponto, que é 5. Mais C. No caso, o C menos 3, menos vezes mais, vai ficar menos. Então, menos 3 dividido por raiz quadrada de a ao quadrado, que é 1, mais a ao quadrado mais b, que também é 1 ao quadrado. Então, distância entre ponto e reta vai ser igual a 1 vezes 6, sem módulo, 6, 1 vezes 5, 5, menos 3, tudo isso dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também é 1. Então, distância entre ponto e reta é igual
6 mais 5, 11. Menos 3, 8. Aqui agora, raiz quadrada de 2. Então aqui, para racionalizar, vai dar raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Então vai ficar 8 raiz quadrada de 2 dividido por 2, que vai dar 4 raiz quadrada de 2. Então tá aqui, né, a fórmula de distância entre ponto e reta, tá bom?